Olá! Antes de começar esse vídeo, um aviso sobre o conteúdo. Ele foi gravado em 6 de junho de 2023 como parte do evento Super Clássicos da Bolsa, mas não foi publicado na época por questões de período de silêncio a respeito das empresas envolvidas. Como acreditamos que informação de qualidade sempre merece ser divulgada, decidimos publicar mesmo assim esse debate entre as ações de Direcional e Cury. Esperamos que você aproveite esse conteúdo e bons investimentos! Bem-vindo a mais um Super Clássicos da Bolsa 2023, evento da XP, que coloca teses de ações frente a frente para ajudar na tomada de decisão dos investidores. Meu nome é Igor Alteiro, analista do setor de construção civil, e hoje vamos falar de duas queridinhas do segmento de baixa renda, Cury e Direcional, e para falar das teses, a gente convidou dois craques aí do setor, o Quelete da Alfaqui e o Lobão da Athena. Então, já vou passando a bola para eles se apresentarem e agradecendo mais uma vez aí por aceitar o nosso convite. Obrigado, senhores. Quelete, quer começar? Posso começar sim, Igor, e queria fazer uma introdução rápida antes de tudo. Te agradecer mais uma vez pela parceria, a gente fala há muito tempo, gosta muito da XP, pelo teu trabalho. A gente está vendo a área de análise da XP crescendo e coordenada pela Dani e pelo Pedro, que são dois analistas que eu particularmente gosto muito, e acho que junto com você e o resto do time estão fazendo um baita de um trabalho. Enfim, agradecer a XP como um todo. A gente conhece bastante gente, o Furla, o Bagnoli, toda a turma institucional que sempre nos deu apoio nesses 5 anos de trajetória da Alfaqui. É um marco importante, estamos chegando no nosso 5º ano. Enfim, a Alfaqui chega com alguns produtos, o principal deles é a Alfaqui Ações. É uma estratégia normalmente mais comprada, mas temos ganho dinheiro fazendo short, fazendo hedge, operando um pouquinho de derivativos, focada simplesmente 100% no mercado doméstico brasileiro e no stock picking de boas ações, dentre elas a Direcional, que é uma posição que a gente carrega faz tempo e, enfim, teve bastante sucesso, é uma das maiores atribuições da história do fundo. E vai ser um prazer aqui dividir esse painel com o Lobão, que é um craque que eu conheço há muitos anos e que conhece muito o setor e a quem eu respeito bastante. A gente que agradece a participação de vocês mais uma vez aí no Super Clássicos. Lobão, quer continuar se apresentando? Legal, obrigado. Obrigado, Igor, obrigado, Quelete. É um prazer estar aqui falando com vocês, falando um pouco do setor, falando um pouco da Athena. A Athena é uma casa que já tem quase 10 anos só focada em ações, com horizonte de longo prazo, muito parecido com o que o Quelete estava falando. Eu já estou no mercado já há 22 anos, sempre fazendo análise de gestão de ações, sempre com esse foco de mais de longo prazo. Comecei já no início na Arx, depois sair para fundar a Estúdio. Estou aqui na Athena Capital já há pouco mais de 3 anos, já 3 anos e meio, uma gestão focada em gestão de ações, sempre com horizonte de longo prazo, olhando as empresas no detalhe. E aí o espaço aqui é para conversar um pouquinho sobre as posições de real estate, né? A gente tem uma posição já pouco mais de 2 anos em Cury. A gente comprou um pouco depois do IPO, mas é uma empresa que a gente já conhece há algum tempo, até antes do IPO. A gente vai falar um pouquinho mais. Não, tá ótimo. Bom, vamos direto então já para as teses. Quer começar, Quelete, falando de Direcional sobre como é que está a cabeça aí sobre a tese? Quero sim. Acho que o momento melhor impossível, né, Igor e pessoal que está nos assistindo, porque, como você bem coloca aí no seu programa, Super Clássicos, eu diria que hoje talvez é o maior clássico da Bolsa, porque são as duas ações, posso estar muito enganado, tá? Mas eu acho que são as únicas duas ações, dentre as 300 e poucas listadas na Bolsa, que estão no all-time high. As duas estão muito próximo do high histórico e por mérito, muito mérito, porque hoje a gente vê que dentro do setor, principalmente do baixa renda, porque a gente tem que saber separar o baixa renda do média e alta renda, nem todas as empresas trilharam o caminho da Direcional e da Cury. Então, por mérito
e eu diria muito pelo management dos dois, mas a direcional, que é o caso que eu vou colocar, pelo time, pelo Ricardinho, que é o CEO, pelo CFO, pelo RI, pela chefe do jurídico, por tudo que a direcional tem dentro do seu principal escalão e embaixo dele o pessoal de engenharia, suprimentos e toda a parte de suporte. Essa é uma empresa que conseguiu atravessar o pior momento da história do setor. A gente viu algumas empresas praticamente quebrar. Se não quebraram, é porque, eventualmente, os bancos, né, também ajudaram, e eu acho que passaram por maus bocados. Acho que agora o ciclo começa a virar até para as empresas que estavam em dificuldades. Mas o que aconteceu foi que a direcional, principalmente depois da pandemia, onde você teve um aumento significativo com a guerra também, no ano passado, significativo dos insumos, isso impactando muito o custo de construção, e eu acho que para botar todo mundo na mesma página, qual é o grande ponto ali nevrálgico do baixa renda? O fato de que se você vende uma residência, um apartamento, dentro do programa para alguma pessoa, esta pessoa ela pagou 160 mil, 170 mil, 180 mil, o valor está travado para efeito de repasse da Caixa Econômica Federal. Então, esse cliente em aprovado pela Caixa Econômica Federal volta aprovado para a construtora e, ao longo da obra, a construtora recebe este valor sem correção, coisa que acontece no médio e alta renda, que está acima dos 264 mil reais, que é o teto do baixa renda hoje, está fora, né, em linhas gerais, do teto, então você está enquadrado, né, nas rendas acima do Minha Casa Minha Vida, e aí você tem, eventualmente, a correção do INCC para te proteger. Então, o que aconteceu nessa época? Pelo método de execução da direcional, que já usa há mais de 13 anos, forma metálica para fazer parede de concreto pré-moldado, e aí você tem uma execução que é muito mais limpa, que você não tem retrabalho, que você não precisa fazer alguns acabamentos na parede de concreto acabada, como chapisco, emboço, reboco, você vai para a pintura direto. Você consegue economizar algumas etapas de obra, principalmente a parte de forma, armação, e isso te dá uma eficiência na construção muito grande se você consegue, ao longo do período da obra, executar dentro do planejado. Aí você tem, por outro lado, os custos de construção. Esses subiram para todo mundo. Então, na época, qual era o grande dilema que a gente via? Algumas construtoras, algumas que tiveram dificuldade, essas empresas acabaram optando, tinham a estratégia de vender muito rápido no lançamento, 40%, 45%, 50%. Só que elas tinham um risco. Se o custo de construção subisse, elas estavam no preço de venda travadas, e aí lá na frente elas teriam um impacto muito relevante na margem bruta, e isso dragaria o resultado das empresas. Foi o que aconteceu com algumas delas, como a MRV e principalmente a Tenda, que vendia muito rápido e acabou tendo problemas com o custo. E, diferentemente disso, a Direcional continuou vendendo em torno de 20% nos primeiros 3 meses de lançamento, que é o que a gente considera a velocidade de vendas, VSO de vendas e de lançamento. E depois disso, ela tem 80% do estoque para trabalhar o resto das unidades. E aí ela pode aumentar o preço. E foi exatamente isso que eu acho que foi o grande diferencial direcional. Todo mundo falando que não dava para aumentar preço do Minha Casa Minha Vida, todo mês o Ricardinho com o time dele sentando e falando, pessoal, nós vamos aumentar tanto, tem demanda,
Nós estamos em 9 estados do Brasil, que é uma diversificação muito rica, porque você não está só nos estados de Rio e São Paulo, que são bons, mas são muito competitivos, e a Direcional, estando no Amazonas, no Distrito Federal, cidades satélites de Brasília e alguns estados do Nordeste, consegue um equilíbrio extraordinário de vendas e de lançamentos que levou ela a superar, ao longo desse processo, desses últimos 2 anos, a pior fase, talvez, da história do baixa renda, e manter as margens brutas em torno de 34%, 35%, 36%, isso é muito saudável, e entregar resultados crescentes. E só para vocês terem uma ideia, a Direcional, 2 anos atrás, entregou 100 milhões de lucro, entregou quase 200 milhões de reais de lucro, 160 o ano passado, retrasado. O ano passado já foi a 210, e esse ano está com muita cara que é acima de 300, nós temos 330 milhões de reais. Então, a perspectiva é muito boa ainda, a diversificação é muito rica, os preços subiram bastante, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, podem subir mais, a demanda continua muito forte e tem pouca competição pelo Brasil. E essa é uma grande vantagem da Direcional. Acho que, em resumo, é muito isso, depois a gente entra em alguns outros detalhes. Não, perfeito. E é impressionante como eles conseguiram fazer esse, assim, né, esse repasse de preço, manter, né, tanto a Cury quanto a Direcional, e mantendo um nível de velocidade de venda saudável, né? Então acho que tem também a questão, assim, né, de ser assertivo nos projetos, né, conseguir entregar, né, lançar, escolher o projeto correto, né, fazer o trabalho, né, todo o trabalho de prospecção, né? Acho que isso também acaba diferenciando, e fugir um pouco daquele do lançar por lançar só, né? Eu concordo. Eu acho que eles conseguiram ver onde estava a demanda, identificar o público deles. Muitas empresas, e aconteceu também, pessoal, que acho que vale a pena, a concorrência antes, tirando as listadas, era muito dos que a gente chama de formiguinhas. Microempresários, pequenos empresários que se juntavam entre amigos para fazer 1, 2, 3 predinhos com capital próprio. E aí esses caras não têm capital de giro, o material subiu de preço, e essa turma quebrou, abriu o bico e não conseguiu terminar, e causou muito problema para o setor ali, para quem não tinha tamanho, para quem não tinha escala. Então, a grande vantagem das grandes foi isso, foi economia de escala, foi conseguir comprar material barato e foi ter controle sobre a execução de obra, vendendo talvez no início menos, mas depois tendo o benefício de poder aumentar o preço. Não, tá bem claro. Lobão, quer falar sobre a tese da Cury? Não, ótimo, vamos falar assim. E só para comentar aqui, a gente, assim, eu conheço super bem a Direcional, a gente foi acionista até bem pouco tempo. Eu já fui acionista da Direcional de 2016 a 2019, na minha outra casa. Depois a gente, aqui em Atena, a gente ano passado era acionista da Direcional até início desse ano. Então conheço super bem o time lá, o time é excelente, Ricardinho, o time todo. Então, só para complementar que estou aqui para falar de Cury, que é uma posição que a gente já carrega aqui há 2 anos, mas a gente gosta bastante também da Direcional, da execução da companhia, muito diferenciada. E aí, falando um pouquinho de Cury, né? A Cury a gente acompanha desde antes do IPO, tá? A Cury, assim, eu acompanho o setor já há bastante tempo. Eu cheguei a acompanhar o setor no IPO da Cyrela, ali em 2006. Depois deixei de acompanhar, voltei a acompanhar em 2012 até hoje em dia. A Cury sempre chamou muita atenção dentro dos resultados da Cyrela, né? Porque era uma companhia que tinha uma rentabilidade outstanding, né? Uma rentabilidade fora do normal, um ROE, um retorno sobre patrimônio de 30%, 40%, 50% durante todo esse período. E aí, apesar da Cyrela ser uma companhia muito grande, o lucro da Cury chamava atenção, principalmente na época do mercado mais fraco, né? Ela chegou a representar 40%, 50% do lucro da Cyrela, e nesse momento a gente conversava já com os executivos da Cury para tentar um pouco entender
o porquê da companhia e tal. O que chamava muita atenção da Cury era a flexibilidade da companhia, como a companhia era flexível, né? A companhia, até 2013, era muito focada no faixa 1 do antigo Minha Casa Minha Vida. Esse faixa 1 era um programa basicamente... Era basicamente um programa, um modelo de empreitada, né? Você basicamente fazia só a construção. Acho que a Direcional também foi muito atuante nesse segmento durante muito tempo. Só que a Cury, ali em 2013, 2014, ela antecipou, e os recursos do Faixa 1, do antigo Faixa 1, vinham 100% do Tesouro, né? Era recursos da OGU 100%, e dado o problema fiscal que estava se antecipando, a Cury percebeu que provavelmente esse segmento ia ter descontinuidade no curto prazo, e moveu muito rapidamente para as outras faixas do Minha Casa Minha Vida. Tanto é que a rentabilidade, ela conseguiu preservar a rentabilidade nesse momento em que ela estava descontinuando o faixa 1 e já entrando mais fortemente no faixa 2 e faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que aí sim os recursos são 100% do FGTS e dependiam menos dependiam menos do fiscal, né? Então, isso já chamava bastante atenção para a gente, essa flexibilidade da companhia. Eu acho que, diferentemente da Direcional, diferentemente da Tenda, diferentemente da MRV, o método construtivo da companhia também permite essa flexibilidade maior, né? Então, diferentemente da Direcional, que o Kellet estava comentando aí, que usa mais parede de concreto, a Cury, por só estar nas duas principais regiões metropolitanas do país, né? Só está atuando em Rio e São Paulo, ela consegue usar só alvenaria estrutural nos seus projetos. A alvenaria estrutural é uma metodologia um pouco mais flexível, então você consegue mudar mais facilmente a tipologia dos produtos, né? Adequar mais ao terreno, então você consegue produzir e estar bem posicionado nos grandes centros, né? Onde os terrenos são você consegue modular melhor o seu empreendimento naquela tipologia, naquele tipo de terreno. E a Cury, então, passou super bem. Nesse período mais recente, né, de 2022, que o Kellet estava comentando aí, o período pós-guerra, de inflação de custos muito acentuada, o que a Cury fez, nos novos projetos, ela foi aumentando bastante o preço, mas, diferentemente da Direcional, a Cury já tinha uma VSO muito alta. Então, ela teve, sim, impacto muito relevante nas margens dos projetos que ela já tinha lançado, já tinha vendido muito bem. E aí não tem jeito, né? Como o Kellet comentou, dentro do programa, você não pode reajustar preço uma vez vendido, uma vez repassada a unidade. E como você já vendeu, ela vende muito no lançamento, ela já tinha vendido pelo preço inicial e sofreu inflação de custo à medida que ela foi desenvolvendo essas unidades, produzindo essas unidades. Então, ela sofreu nesses projetos, mas compensou nos novos projetos que ela foi colocando na praça. Ela entrou com preços muito mais foi aumentando de forma relevante os preços, dado que o produto dela, ela conseguiu diferenciar nos produtos, caminhar cada vez mais para as faixas mais altas do programa, onde a elasticidade de preço é um pouco maior do consumidor, com projetos diferenciados. Só para ter uma ideia, por exemplo, no projeto dela, no Porto Maravilha, ela lançou a primeira fase ali final de 2021, na faixa de R$6 mil o metro quadrado. Um ano depois, ela já estava vendendo esse produto a R$9 mil o metro quadrado, os novos lançamentos, né? Então, ela foi... E com uma boa assertividade comercial, né, conseguindo vender super bem, porque ela foi desbravando uma região com que foi um sucesso comercial muito grande, né? Então, essa foi a forma que a companhia se defendeu, né, aumentando o preço nos novos projetos, de forma bastante assertiva, né, desenvolvendo regiões novas. E acho que a alvenaria estrutural permitiu que ela entrasse nessas novas regiões bem centrais, e de forma bastante competitiva, né? Porque ela conseguia, a alvenaria estrutural possibilita que ela tenha mais flexibilidade para produzir mais unidades em terrenos mais irregulares, né? Então, esse é um pouco da tese da Cury, que se baseia muito nessa... Acho que o grande ponto da Cury, eu acho que essa flexibilidade operacional permite à companhia obter bons retornos
e como o setor é muito cíclico, né, ela consegue sempre tá na melhor faixa de atuação dentro dessas duas geografias que ela pretende atuar, que é Rio e São Paulo. Não, bem claro, Lobão, obrigado. E acho que um ponto interessante também, né, quando a gente fala das duas que é assim, né, em termos de tamanho de operação, elas estão próximas ali, né, do patamar de 4 bi, só que elas rodam com um book diferente, né? Acho que a Cury rodando com um book bem menor e a Direcional com um book um pouco maior, né? Qual que é a visão de vocês aí, né, sobre essa estratégia? A pergunta é boa, viu, Igor? Acho que uma das coisas que, por exemplo, me chama a atenção na Direcional, e até por isso que eu acho que é um pouco a nossa preferência aqui, algumas opcionalidades, né? Dentre elas, acho que você colocou bem, as duas empresas vão rodar, tirando, vamos dizer, eventualmente, os novos programas estaduais, o Pode Entrar, eu acho que é uma opcionalidade muito boa para as duas. A Direcional já entrou na primeira rodada, a Cury disse que quer entrar, então acho que também pode ser boa para ela. Mas a grande vantagem, eu diria, agora da Direcional é o que a gente chama de, eu não sei, desculpa pessoal traduzir para o português, mas chama backlog revenues, né? A receita que você tem a incorrer no futuro, porque acho que todo mundo sabe aqui que a metodologia de reconhecimento de receita contabilmente não é no momento que você vende o apartamento, um lançamento, você pode reconhecer toda a receita, mesmo que você receba tudo à vista. Não é o caso da Caixa Econômica Federal, que vai te pagando ao longo do projeto, mas é isso que a gente fala, né? Em cima do POC, que a gente fala, que é o Percentage of Completion, percentual de execução de obra. E a grande vantagem da Direcional nesse caso é que ela está 1 bi, entre aspas, atrasada no reconhecimento de receita, porque ela vinha lançando 2,5 bi, 2 anos atrás, foi para 3 bi, 3 bi e pouco no ano passado, e esse ano ela vai para 4 bi. Então, contando que ela vai fazer 4 bi nos próximos 2, 3 anos, que é o tempo que você consegue receitar, o período de execução de uma obra de baixa renda, na média, é 18 a 24 meses, um pouco menor do que na média e alta renda, que é entre 24 e 36 meses, dependendo do tamanho do projeto. Então, se a gente tem nos próximos 18 meses, 24 meses, a Direcional lançando 4 bi, ela certamente vai ter uma receita, ela vai ter vendas de 4 bi, e ela certamente terá uma receita de 4 bi daqui a 18 meses. Então, eu ainda vejo a Direcional indo de perto de 3 bi de receita para 4 bi nos próximos 18 meses. Mas o que significa isso? Significa uma alavancagem operacional gigantesca, porque ela vai ter uma receita das obras que ela vendeu lá atrás, e vendeu com margem boa, os custos de construção estão caindo, então a margem continua saudável, a diluição de despesas gerais e administrativas está enorme dentro da empresa, então ele conseguiu fazer com que a empresa praticamente não crescesse junto com a Riva. Ele juntou as duas empresas praticamente quando não veio o IPO da Riva, e ele consegue operar com as mesmas pessoas, praticamente com a mesma despesa geral administrativa e despesa de venda, dependendo dos lançamentos. E isso vai refletir lá na frente, nos 4 bi, num lucro muito acima do que a gente tem hoje. Então, o que a gente acha aqui é que a Direcional está vindo num pace de 100 milhões de lucro, aí foi para 160, foi para 208, vai para 330 esse ano com potencial de surpresa para cima, e já no ano que vem, ela chega acima de 400 para daqui a 18 meses, com grande chance de ser perto de 600. Eu diria que é os 4 bi de receita, 4 bi e pouco de receita, com 13% de margem líquida. Então, o que a gente fala é que o crescimento de lucro da Direcional, nos próximos anos, na nossa opinião, ainda vai ser alguma coisa entre 30% e 40% ao ano. E a gente acha que a Cury, entregando bem, que é uma baita empresa, já está meio que cruzando nos 4 bi há mais tempo, então ela está chegando perto dos 4 bi da receita, e ela vai chegar num lucro maior, provavelmente, ela está um ano e meio à frente da Direcional,
mas não tem mais esse crescimento exponencial, 30%, 40%, 50% de crescimento de lucro ao ano, tem aproximadamente 20%. Aí o Lobão me corrige se eu estiver errado, a gente tem mais ou menos aí para a Cury perto de 500 esse ano, perto de 600 no ano que vem, o que ainda é muito bom. Então, acho que isso que norteia um pouco a nossa decisão, acho que isso que é bom colocar. E aí, respondendo rapidamente a tua pergunta, Igor, que me alonguei um pouco, mas eu particularmente aqui acho que tem duas estratégias. Uma, se você tem um patrimônio menor, você tem que partir do pressuposto que você vai girar mais rápido o seu ativo, o giro do ativo é mais importante, é muito importante, né, para você voltar o dinheiro mais rápido, para você ter um retorno sobre o investimento mais rápido, e é isso que a Cury tem feito com excelência. Tá? A gente vê a Plano e Plano, por exemplo, dentro do setor, uma relação de lançamento sobre patrimônio muito alta, ela tem patrimônio baixo. Isso, no passado, para algumas empresas já deu bastante problema, porque você depende muito de repasse da Caixa Econômica Federal. Então, esse ano, por exemplo, quando teve troca de governo, historicamente, são anos perigosos, porque você troca de governo, você troca as pessoas que estão tocando ali a Caixa Econômica Federal, você fica 2, 3 meses sem repassar. Se você fica um tempo sem repassar e as empresas ficam sem receber, aí você tem que usar seu capital próprio. Se você não tem capital próprio, você começa a se empipinar, você começa a se endividar, você começa a ter problema. Já aconteceu no passado, esse ano a transição foi espetacular do governo Bolsonaro para o governo Lula. Acho que as empresas mesmo dizem que não teve nenhuma ruptura, o que é muito bom. Mas o que a gente olha muito, apesar do ROI ser mais alto da Cury, menor da Direcional, porque o patrimônio da Direcional é em torno do dobro do da Cury, é muito mais ali PI e potencial de crescimento de earnings, e aí também o dividend yield, que eu acho que é importante. Então, o book é diferente, porque a Direcional opta por girar o ativo de maneira mais lenta, optando, tendo a prerrogativa de que ela vai conseguir botar preço, e é esse que foi o grande acerto dela, eu diria, nos últimos 2 anos, onde todo mundo achava, né, a gente viu declarações de empresas, não, se aumentar 1%, a gente vai perder velocidade de venda, e a Direcional foi lá com primazia, assim, com excelência, e fez o que quase ninguém fez. Conseguiu aumentar todo mês, todo trimestre preço, acima da inflação ou em linha com a inflação, e offsetar. Então, por esse prisma, a gente gosta, prefere que a empresa opere lançamentos sobre patrimônio em torno de 3 vezes e meia. Acho que essa que é a relação, acho que saudável para a estrutura de capital que a gente gosta, que a gente prefere. E aí a Direcional tem isso, 4 bi de lançamento, tem 1,3 bi de patrimônio, então a relação está 3 vezes. A Cury, a Tenda e as outras, assim, acho que tem uma relação um pouco diferente, porque tentam fazer esse giro do ativo mais rápido. Deixo para o Lobão falar um pouquinho, mas acho que essa que é a grande questão aqui, que a gente fica mais confortável no caso da Direcional. Oh, tá ótimo. Lobão, quer falar da Cury? Vamos lá, eu vou dar minha opinião aqui do racional desse giro de ativo mais relevante aí, mais rápido da Cury, que o Clécio estava comentando. Então, assim, basicamente a Cury não aloca capital em terreno, né? Basicamente ela compra a prazo esse terreno e à medida e começa a pagar depois da aprovação do terreno, condicionada à aprovação do terreno. Então ela vai e uma grande diferença da Cury versus as outras, que permite esse giro de ativo muito rápido, é que ela vende muito no lançamento, né? Então a Cury ela prima por lançar por fazer aqueles grandes eventos, né? Que ela replicou para esse segmento de baixa renda esse modelo de venda do modelo de média alta renda, que é um modelo de você chamar corretor, fazer meetings, né? Mostrar o decorado e tal, e vender muito bem na largada, né? À medida que você vende muito bem lá na largada, você começa e repassa muito rápido, né, nessa esteira, você já começa a receber os recursos da Caixa Econômica, né? Então você começa
esse empreendimento já entra consumindo, já entra gerando caixa, né? Esse é o modelo dela. Ela fazendo esse modelo, fazendo para um projeto, ou fazendo para todos os projetos dela, ela naturalmente vai sempre gerando caixa e precisa de um patrimônio menor, né? Então, esse é o modelo da companhia. Para isso, ela precisa de uma esteira bem azeitada, né, que é o modelo da Cury. E um outro diferencial da Cury, que para esse modelo funcionar, ela precisa muito, e tendo só 2 praças, ela consegue fazer isso, ela tem que ter uma constância muito grande de lançamento e uma assertividade muito boa nesse lançamento para manter essa equipe de vendas muito engajada, né? Esse é um grande diferencial da companhia, que é um diferencial meio intangível, né? Difícil de mensurar e tal, que essa é a força de vendas da companhia, o engajamento dessa força de vendas, é impressionante. Assim, só para exemplificar, a Cury foi muito bem nos projetos no Porto Maravilha, por exemplo, mas a Encamp, por exemplo, lançou há pouco tempo lá e vendeu muito mal. A grande diferença da Cury para a Encamp era essa força de vendas, né? Conseguir atrair o cliente para o plantão de vendas e conseguir vender muito forte, né? Então essa, assim, isso é uma justificativa, e essa velocidade de vendas muito forte já desde o lançamento permite que a companhia tenha um giro de ativo muito poderoso e menor comprometimento de capital, né? Então é um pouco disso, assim. E só para uma coisa que eu penso um pouco, assim, eu tenho uns números parecidos com esse que o Khaled estava falando para a Cury, né? Realmente é perto de R$ 500 milhões de lucro esse ano, perto de R$ 600 milhões de lucro ano que vem. Acho que ano que vem pode surpreender eventualmente, mas ordem de grandeza é por aí. Mas uma diferença que eu vejo na Cury versus as outras do setor é que o lucro conversa muito com a geração de caixa, né? Então, é um lucro que é muito próximo da geração de caixa da companhia. Portanto, acho que é um lucro mais... E outra justificativa para a companhia conseguir ter uma estrutura de capital mais enxuta é que a companhia quase não fornece pró-soluto, né? Ela não financia o cliente, não tem uma carteira de pró-soluto muito grande, que faz com que o lucro seja mais próximo da geração de caixa e permite que a companhia não precise acumular patrimônio. Então, a gente acha que o lucro, quando a gente olha a foto de PI, de preço-lucro da Cury, a gente acha que é um preço-lucro de mais qualidade do que outras do setor, porque esse lucro é mais caixa do que outras do setor, né? Que parte desse lucro é essa carteira de financiamento a cliente que vai demorar a converter em caixa, né? Só esse adendo. Não, tá bem claro, Lobão, obrigado. E para entrar aqui, assim, acho que temas que a gente está vendo no setor aí, né, discussões aí sobre a atualização do programa, né, como aumento do subsídio, aumento do teto, né, que acho que, né, preço teto, né, acho que beneficia o setor como um todo, né. Então, assim, explicar mais ou menos como é que vocês estão vendo essas iniciativas aí, como que vocês acham que impacta a Cury, a direcional, né, e vocês acham que essa agenda tem condição de ir para frente, mesmo com o julgamento do STF, né, sobre a alteração ali na remuneração do FGTS acontecendo em paralelo, né? Acho que esse é um ponto de atenção que tem que ter no setor também, né? Então acho que não dá para deixar de ser discutido. Não, a tua pergunta é boa, Igor, também eu acho que, mas são coisas independentes, eu diria, que estão caminhando de maneira independente. Eu acho que na semana passada ou retrasada, nomearam o governo atual, depois de algum tempo, nomeou as pessoas que farão parte do Conselho Curador, do Fundo de Garantia. Então, já a próxima reunião já está, enfim, será nas próximas semanas, e a pauta principal será o aumento do teto. A gente tem ouvido das próprias construtoras, para nossa surpresa, que achava que era perto de R$ 330 mil, vai para R$ 350 mil, provavelmente. Se for R$ 350 mil, é um golaço. Por quê? Porque você acaba enquadrando, né, o famoso faixa 4, que é logo acima dos R$ 264 mil, que é o teto para as grandes cidades, São Paulo, Rio, você vai para R$ 350 mil.
Então, no caso da Cury também, ela é uma grande beneficiada porque ela tem muita coisa que está acima do Minha Casa Minha Vida e que vai ser enquadrado dentro do programa. E qual é o benefício de ser enquadrado dentro do programa? Primeiro, você vai ter mais subsídio. Eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje, para as faixas menores de renda, quando você vai comprar uma casa em torno de cento e poucos mil reais, 150, 140, o benefício para as faixas mais baixas é em torno de 47 mil, 47.500 reais. O Igor, você sabe melhor que eu de cabeça e, enfim, você é expert no negócio, mas acho que é por aí. É isso aí. Acho que nós vamos ter um aumento de subsídio relevante e as pessoas vão ganhar mais, vão receber mais dinheiro para poder comprar a casa própria. Então, isso aqui pega na veia, isso é muito importante. Segundo, existe uma chance real das taxas de financiamento caírem, dado que a gente tem aí um cenário um pouco melhor e acho que existe também a possibilidade de você financiar o comprador de baixíssima renda para comprar a sua casa própria. Isso é muito importante. Junto com isso, tem uma coisa que acho que pouca gente está falando, mas muita gente sabe, que é o famoso consignado do FGTS, que é o seguinte: o funcionário, quem tem carteira assinada no Brasil e está enquadrado dentro das faixas do Minha Casa Minha Vida, vai poder usar os 8% do fundo de garantia para pagar a parcela mensal. Mas isso não tinha no passado, mas pode resgatar o fundo de garantia. Sim, vamos lembrar que a cada 2 anos você tem o famoso saque aniversário, que você pode resgatar para comprar a sua casa própria. Agora o governo está terminando de ajustar os sistemas para que você possa usar entre 1 e 8%. Você vai escolher, provavelmente, quanto você quer usar, até os 8% do fundo de garantia que é depositado pelo empregador, para pagar a parcela. Isso é muito relevante, isso é transformacional para o setor, isso dá um gás no affordability, que a gente fala, e vai trazer mais gente para comprar residência dentro do programa. Mas a grande vitória, eu diria, aqui do aumento do teto para 350 mil, de fato está na Direcional e na Cury. Direcional via Riva, Cury via os empreendimentos acima de 264 mil, que vão ser enquadrados e vão ter todos esses benefícios que eu comentei. Então aqui eu acho que é um golaço e, enfim, decisão do Conselho Curador, vai chamar a pauta e até o meio desse ano, até o final desse mês, nós vamos ver essa agenda para frente. Em paralelo, você tem o julgamento do Supremo, que pode voltar. Pediram vistas, 90 dias, já se passaram uns 40, 45 dias, talvez daqui a um mês e meio, 2 meses. Essa discussão melhorou muito para o setor. Eu diria, falando com alguns advogados de Brasília, com gente que a gente tem proximidade, que parece que, após o pedido de vistas, após um bom trabalho feito de conscientização, tanto da Abrainc como das próprias construtoras, junto às pessoas que tomam ou vão tomar a decisão, acho que ficou mais claro que existe o entendimento que as faixas mais baixas de renda serão as mais prejudicadas pela mudança da remuneração do fundo de garantia. Então, aqui, na minha modesta opinião, eu não sei se o voto vira, tá? Sinceramente, está 2-0, e não sei se o voto vira, mas eu, sinceramente, acho que uma possibilidade real é você aumentar o subsídio, e com 2, 3 bi do lucro do fundo de garantia, você consegue todos esses benefícios aqui que eu comentei, de aumento do subsídio e outras coisas mais. E o fundo de garantia, não sei se todo mundo sabe, deu 15 bilhões, acabou de sair o resultado, né, Igor? Lobão, saiu o resultado, deu 15 bi de lucro ano passado. E aí você pode tomar a decisão de distribuir 100% do lucro, todo ano. O histórico mostra que desde 2016,
A distribuição nos últimos 7, 8 anos foi de 50% a 100%. O acumulado da distribuição adicional, tá, a TR mais 3, do fundo de garantia para os cotistas, rendeu mais do que a caderneta de poupança. Então, talvez o entendimento seja esse: distribuir 100%. O histórico diz que vai ficar muito perto da remuneração da poupança, e você pega nas linhas do meio ali uma parte para subsidiar, para ajudar mais a incentivar o programa, que eu diria que é um consenso de todos os governos, né? Acho que se tem um consenso de todos os governos é esse programa, que ele é inclusivo, ele tira as pessoas das favelas, das comunidades, ele é o sonho da casa própria de todo brasileiro. Se você conseguir dar um subsídio razoável, você vai fazer com que o brasileiro que ganha perto de R$ 2.000 ou até abaixo de R$ 2.000 compre sua casa própria. Isso é uma coisa inimaginável. Então, é bom para todo mundo. Gera PIB, gera emprego. Construção civil é um dos motores propulsores de crescimento do país. Eu acho que é bom para todo mundo. Então, eu diria que pode haver um entendimento onde exista um meio termo, e eu acho que o risco de cauda está absolutamente fora, que é o retroativo, é o para trás, vamos corrigir as contas, isso aqui já está dado, isso aqui já está, ficou para trás, e vamos ver assim, quando o Supremo voltar à pauta, que nos espera. Mas eu diria que melhorou bastante o ambiente em Brasília e o entendimento sobre os impactos nos últimos 2 meses. Não, bem claro. E a percepção de risco mudou, né, muito assim, né? Tinha um risco muito maior antes, até eu lembro quando a gente fez na nossa conferência, né? Até assim, muita gente pensava que isso aí nem seria votado, né? E aí foi mudando, né? No primeiro momento era falar, poxa, vamos colocar aqui, vamos atrelar a inflação, né? O IPCA, e aí depois começou a mudar a dinâmica, né? Começaram a falar em poupança. Então acho que agora aí entrou né, acho que essa presença bem forte da Brainc ali em comentar os impactos potenciais, né? Mas acho que é importante deixar de olho. E em paralelo, nesse ponto que a gente está falando aí tanto de aumento de subsídio, né? Aumento do teto no programa, isso, né? Que melhora bastante o affordability e ao mesmo tempo o custo começando a dar sinal de desaceleração, acho que dá uma combinação boa aqui, né? Para melhora de rentabilidade aí, né? Olhando para os projetos futuros, né? Até via FGTS consignado, né? E aí, Lobão, se você quiser pegar para falar de Curi, como é que você vê os impactos? Não, tá bom, legal. Só para acrescentar nesse ponto do STF, esse é o grande risco, né, eu acho, realmente do setor e do segmento hoje, né? Então, assim, provavelmente na volta do recesso do STF que vai ter o retorno do julgamento. Hoje as companhias realmente estão com um discurso mais tranquilo, tá? Até assim, acho o programa Minha Casa Minha Vida, o programa é bastante progressivo, tá? A gente até convido o pessoal aqui a ler a carta que a gente fez final de 2021, início de 2022, falando um pouquinho do setor, tá no nosso site da Athena, e a gente mostra lá que 7% dos CPFs tem quase 80% do saldo do FGTS. Tá? Então, o programa é realmente muito progressivo, né? Esse assalariado de alta renda que está financiando a habitação popular. Então, acho que hoje, pelo que eu entendo, acho que hoje os ministros do STF têm esse entendimento, que vai ser bastante danoso para o programa, uma mudança mais profunda na remuneração desse saldo, que grande parte desse saldo é realmente... Porque o pequeno assalariado, muitas vezes ele é contemplado com essa moradia popular, né, dentro do programa. Então, acho que o programa é bastante progressivo, e eu acho que, assim, provavelmente o STF estava mal assessorado, inclusive pela Caixa e tal, e aí teve toda essa confusão aí, tendo a achar que não vai, assim, que os termos finais vão ser melhores do que a proposta inicial do Barroso, né? Mas esse é o grande risco realmente do setor, e eu acho que no limite, eu acho que
Acho que esse ponto do Kellet acho que é bastante provável. Acho que tem recursos do governo, né, para tentar fomentar um pouco mais o subsídio. Esse programa é uma das grandes bandeiras do PT. Hoje já tem 10 bilhões de reais, quase 10 bilhões de reais de recursos da OGU para habitação popular, para fomentar esse antigo faixa 1, né, mas parte pode ser realmente direcionado para fomentar o subsídio da faixa 2, por exemplo, que seria realmente a faixa mais atingida por essa mudança do STF. E aí, falando da proposta, aí eu acho que é até mais recente, né, assim, pelo que eu vejo aqui, dentro dos calendários que eu acompanho, acho que já dia 20, né, dia 20 desse mês de junho, tem reunião do Conselho Curador da FGTS, onde deve se trazer as novas mudanças dos parâmetros, né, do programa. E acho que a mudança que hoje mais afeta a CURI é justamente essa que o Kellet comentou, que é a mudança do preço-teto, né, principalmente para a CURI, que está, né, em Rio e São Paulo, onde o preço-teto vai ser mais alargado, né, porque basicamente Rio e São Paulo, Rio, São Paulo e Brasília, né, nas últimas 2 modificações de preço-teto, eles não tiveram aumento de preço-teto nessas 2 regiões metropolitanas. Então, vai de 264 para provavelmente 350, então é mais 30% de aumento. Então, vai permitir hoje, por exemplo, um pouco mais de 30% dos lançamentos da CURI estão fora do programa, né, Minha Casa Minha Vida, e com esse alargamento de preço-teto, você ficaria menos de 10%. Né? Então, eventualmente, você tem melhoria de taxas para essas famílias, para grande parte das famílias, já dentro do escopo da CURI. E eu acho que no tempo também, se melhorar, e a CURI está sendo vocal nisso já, se melhorar bastante as condições para o faixa 2, né, para as faixas mais baixas do Minha Casa Minha Vida, a CURI já diz que tem interesse realmente de migrar, de participar um pouco mais dessas faixas, e aí usa um pouco daquilo que eu comentei no início, da flexibilidade do modelo de operação da CURI, permite, sim, que ela volte a fazer isso. Ela tem terreno, ela começa a desenvolver terrenos para isso, tem algumas fases de projetos que ela parou justamente porque a rentabilidade estava pior desse segmento, mas ela começa a retomar, e aí eu acho que, eventualmente, ano que vem, a companhia pode ser maior ainda em lançamentos, né, porque ela vai preservar aquilo que ela já faz hoje no faixa 3 e SBPE de hoje, e adiciona essa faixa 2 que teria uma lucratividade melhor, dada essas mudanças do parâmetro que o Kellet já comentou aqui. Então, um pouco isso, assim, a CURI vai se beneficiar tanto do aumento de preço-teto e, eventualmente, entrando mais forte nessa faixa 2, que hoje em dia ela está atuando muito pouco. Né? Apesar de ter produto e ter capacidade de fazer, a atratividade era ruim, e com as mudanças do parâmetros, provavelmente a atratividade desse segmento vai melhorar. Não, bem claro. E acho que com essa volta do Lula tem um pouco do olhar ali para as faixas mais baixas do programa, né? E aí o faixa 1, enfim, acho que é um dos grandes desafios aí para o setor, né? Já deu alguns problemas lá atrás. Vocês acham que poderia ter algum desenho aí, né, que trouxesse um faixa 1 um pouco mais competitivo aí para as empresas listadas, no caso a CURI, né? Voltar a olhar com mais carinho, ou a própria Direcional que já fez lá atrás, talvez até de uma maneira um pouco mais seletiva, né? Um pouquinho, né? Um pouco, não ter uma grande representatividade, né? Uma maneira mais oportunística, né? Vamos dizer assim. Eu sinceramente acho que sim, Igor. A Direcional atua na faixa 2 e, eventualmente, o que a gente considera 1,5, né? Tem essa faixa 1,5 aí que o pessoal fala, e até uma coisa interessante, eu vi pouquíssima gente falar, e está na pauta do Congresso, o Lira vai botar para votar, se não me engano, amanhã, né, o Minha Casa Minha Vida do programa do governo Lula, e uma das coisas que a gente notou foi que é o seguinte, eles não mencionam mais o faixa 1,5, eles mencionam o faixa 1, que é até 2.640, tá, né, de salário, e a Direcional tem ali seus 20% dentro dessa faixa. E o que eles ali mencionam é que o RET, que as empresas fazem os projetos separadamente, via SPS
Então, elas pagam 4% de imposto. A gente chama o famoso RET 4. E ali está na redação que para essas faixas mais baixas, e eles falam do faixa 1, mas englobaram o salário até o faixa 1,5, 2.640, o RET cai para 1%. Esses 3% de margem que você ganha, de imposto que você ganha, você fez uma conta, na margem líquida é 1%. 1% de uma empresa que tem 20% nessa faixa, ali, dos seus 3 bi de real de receita, pode dar uns 20, 30 milhões de reais a mais de lucro por ano. Isso é 10% do lucro da empresa a mais por ano. Então a gente não usa isso ainda, mas é uma realidade que eu acho que, assim, a gente vai ter que começar a colocar na conta se isso for aprovado. Pouca gente viu, pouca gente falou, mas a gente está ali em cima e prestando atenção. Então, acho que isso, para a direcional que já atua nesse segmento e foi contemplado ali por estar nessa faixa mais baixa, 1,5, que agora virou 1, pode ser sim alguma coisa que lá para frente acabe gerando um resultado e acabe gerando uma revisão de lucro para cima. Não, bem claro. Lobão, quer comentar? Sobre faixa 1, eu acho que é um pouco desse ponto que você comentou. Acho que as empresas vão entrar, mas devagar, né? Devagar, basicamente, porque elas estão escaldadas do que aconteceu no passado, né? E o governo não quer fazer como o governo de São Paulo está fazendo, já comprometer todos os recursos para o CNPJ da companhia, já garantir aqueles recursos para a companhia, né? Então, dado que tem restrição de funding e tal, ele não quer ter esse comprometimento integral na cabeça, né? Então ele vai destinando aos poucos. E aí, assim, as empresas têm que ir testando para ver para ir ganhando confiança eu acho que nenhuma delas vai escalar muito nesse segmento, mas quem sabe operar, eu acho que vai voltar a operar sim. Mas não acredito que seja muito mais que 10, 15% da operação da Cury no futuro. Não, tá bem claro. E aí, quando a gente, acho que um ponto que eu queria trazer aqui né, a questão de, a gente olha para hoje a gente está vendo um ambiente de juros, né, e o juros cedendo um pouco, né, então assim, como é que fica um pouco a cabeça, né, de vocês entre o segmento de baixa renda e média alta, né, acho que vale a pena lembrar que o média alta acaba sendo muito mais, assim, mais relacionado aí à curva longa de juros, então, nesse momento que a gente está aliviando, né, acho que é uma combinação de curva de juros cedendo com valuation das empresas que estavam um pouco mais amassado, empresas mais fora do radar, né, e eu acho que estavam mais amassados pelo assim, né? Acho que concordo que o fundamento não tá, né, não tá dos melhores, mas assim, como é que vocês acham que tá a cabeça, né? Tá no momento de parar para olhar um pouco mais de carinho para o segmento de média alta, como é que vocês estão vendo aí versus baixa renda? Vai lá, Lobão, eu fui mal educado 3, 4 vezes falando na tua frente, agora, pô, peço desculpas, faço questão que você fale na frente. Não, que Vamos lá. isso, que isso. Não, de novo, assim, eu acho que vale, assim, na nossa carta, fazendo só mais uma propaganda, né? Na nossa carta ali que a gente escreveu em 2021, a gente também comentou bastante das diferenças do média alta e do baixa renda, das diferenças dinâmicas, da exposição a juros, com análise gráfica também para mostrar a sensibilidade a juros de cada um dos segmentos. Sem sombra de dúvidas, o segmento de média e alta renda é mais sensível a juros, basicamente porque o financiamento dentro do programa tem taxas fixas, né? Então, sim, o média e alta renda vai ser mais beneficiado nessa redução de taxa. Mas uma coisa que tem que prestar atenção e que eu não acho que vai mudar tão cedo, tá? São os resgates da caderneta de poupança, né? A poupança é o grande funding para a indústria para o crédito imobiliário. Os saques esse ano foram muito fortes da caderneta de poupança, desde o segundo semestre do ano passado. Mesmo com o CDI caindo, que CDI que ainda fique perto de 2 dígitos, eu ainda acho que esse movimento de resgate de poupança tende a continuar um pouquinho mais tempo, e tende a continuar encarecendo e tornando mais restrito o crédito imobiliário para esse segmento de média e alta renda, que vai dificultar um pouquinho vendas no segmento, né? Então, a gente ainda acha o segmento de baixa renda mais protegido
porque o segmento de baixa renda tem esse benefício, dado os subsídios, juros mais baixos, que esse trabalhador assalariado ele consegue trocar o aluguel dele pela prestação da casa própria, né? Isso tem assim, o diferencial de valor é muito baixo entre a prestação dentro do programa e o aluguel. Então, acho que é uma proposição de valor quase que imbatível, né? Por isso a resiliência do segmento. E, diferentemente da outra característica que a gente vê, aí olhando para as companhias, né? Na baixa renda versus alta renda é um negócio muito mais artesanal, né? Produto por produto e tal. É mais difícil você escalar uma grande operação. Na baixa renda, você consegue fazer uma operação mais industrializada, você consegue ter... a escala faz mais diferença, né? Então assim, do ponto de vista estrutural, a gente tem preferência mesmo pelo baixa renda. Não que a gente não tenha investido, tem boas opções de investimento no médio e alta renda, mas hoje a gente prefere estar fora, dado que a gente ainda vê saída de recursos relevante de poupança, que é o grande fundo do setor de média alta, e eu acho que o quadro macroeconômico ainda não ainda a gente não está 100% tranquilo, né, do ponto de vista de emprego. Assim, acho que ainda prefiro estar no baixa renda, reconhecendo que a exposição a juros do médio e alta renda é mais relevante que no baixa renda. Ótimo. Kelete, vai lá. Rapidamente, acho que estou bem alinhado com o Lobão. Eu só vou dar algum detalhe aqui um pouco. A baixa renda realmente performou muito bem, unidirecional, e eles estão negociando muito acima de book, porque o ROI é muito acima do custo de capital. Então, a gente acha que, por exemplo, uma direcional que acho que todo mundo tem 23%, 25% de ROI para esse ano, eu não me surpreenderia se fosse perto de 30%, já no final do ano, não me surpreenderia. E aí eu acho que ela tem que negociar acima de 2,5 vezes book, e tenho boa convicção que nós vamos ver um dividend yield perto de 10%. Me soa atrativo. E eu não acho que a Cury é muito diferente, dado que está entregando bem. E, vamos ser bem sinceros aqui, os 2 piores anos já ficaram para trás. A safra, teoricamente ruim, da baixa renda, aí depois a gente entra na média e alta, ela está acabando. Então, o que está entrando aqui é o final, e mesmo assim as duas empresas entregaram margens excelentes. Então, imagina essa safra de 21 e 22, principalmente 21, pós-guerra, ela entrando na fase intermediária e final de execução de obra. Então, você tem um reconhecimento aqui de receita com margem um pouco pior, e agora você começa a entrar, a partir do meio de 2022, 2023, com preços muito bons, com custo de material caindo. Então, a perspectiva, e você olha muito isso pela famosa margem REF, né? Você olha o resultado de exercício futuro, você provavelmente vai ver que essas margens vão continuar saudáveis para frente e devem se manter estáveis ou até melhorar alguma coisa. Então, isso anima bastante no baixa renda para essas duas empresas. E vou te dizer, e até para as outras empresas. Pega uma MRV que estava meia vez, 0,6 vezes book, porque realmente o ROI é muito baixo, perto de zero, talvez esse ano, mas a safra ruim tá ficando para trás, como a tenda. E aí entra a safra melhor, você vai trocando margem ruim por margem boa, e aí efetivamente você vai buscar tá perto de book velho, que é perto do teu custo de capital, e depois aí, se você entregar, você vai acima de book. Tomar um pouco de cuidado com isso na hora de analisar as empresas. Mas uma está abaixo de book, a outra está 2 vezes book, e a Cury é muito acima de book é baixo também. Então, está muito acima de book porque tem um ROI extraordinário. E a direcional tem um book maior, mas também tem um ROI, que eu acho que muita gente está fazendo a conta errada do ROI, ou acha que vai ser 23,25, a gente acha que vai ser perto de 30. Então, acho que ali é que você ganha conforto nessas duas empresas para continuar investindo.
mas eu tenho um ponto no médio e alta renda. Eu acho que a gente está chegando, a curva de juros está mostrando para a gente, certo ou errado, bem ou mal, que nós temos quase 400 bases, 4% de queda já implícita nos próximos 18 meses, até o final do ano que vem, na curva de juros. Então, se esse juro, de fato, começa a vir para 12, 11, 10, e a gente vai abaixo de 2 dígitos ao longo do ano que vem, eu acho uma possibilidade real, dado que a inflação está rodando perto de 4% nos últimos 12 meses, as expectativas de inflação aqui estão caindo, estão indo para 5% esse ano, com juro a 3,75, nós estamos rodando a juro real de 9%. Assim. Todo mundo sabe que não vai ficar aí, vai cair. Se vai cair agora, no mês que vem, ou em agosto, a gente acha que é mais para agosto, alguns em setembro, mas de fato vai cair. E vai começar a cair, não vai cair pouco. Acho que vem a primeira queda e depois acho que a gente tem uma sequência de quedas importantes aqui, que serão promovidas pelo Banco Central. Se isso acontecer, eu acho que algumas construtoras de média e alta renda, que não estão tão alavancadas, são um pouco menores, mas executaram relativamente bem as obras nos últimos 24 meses, então agora elas estão também passando por esse processo de reconhecimento de receita ruim, que é venderam com preço X, reajustado pelo INCC, mas o custo de construção foi muito maior que o INCC. Então, esse ano vai transitar grande parte do impacto de 21 e 22 pelo balanço das empresas, e a partir do ano que vem você começa a ter uma melhora de margem. Só que o problema, ou o fato, é que essas empresas estão negociando perto de meia vez o valor patrimonial. Então, algumas empresas que estão a 0,5, 0,6, 0,7 e que não têm tanta dívida, vão começar a gerar muito caixa, vão entregar bastante obra nos próximos meses e trimestres. E podem ter a inflexão também de uma maneira mais lenta, acho que o Lobão falou bem, é mais lento, demora mais para você digerir, são produtos específicos, e demora de 24 a 36 meses para você terminar uma obra de médio e alto padrão, contra 18 a 24 de baixa renda. Então, a gente pode ver essas empresas convergindo para perto de book value. A gente já vê algumas empresas, talvez, entregando ROI perto de 10 ao final desse ano, e aí a gente acha que no ano que vem vai ser alguma coisa como 2 dígitos baixo, e aí elas têm que treinar perto de book value. Então, se as empresas não precisarem de aumento de capital, e, enfim, a gente não gosta de umas que realmente, assim, historicamente não têm entregue, não vão botar a mão, mas a gente está bastante de olho nessas empresas de menor porte e que têm um potencial de re-rating muito relevante em relação ao que a gente está vendo dentro do segmento. Então, aqui eu ficaria bastante de olho. Aqui, particularmente, a gente tem uma posição long em Cyrela contra a Zetec, múltiplos muito parecidos, mas acho que a Cyrela tem um potencial de earnings maior, de entrega de margens melhor e algumas opcionalidades que pouca gente fala. A Cyrela tem uma posição de R$ 1 bilhão ainda em Cury, que eu acho que vai vender. Minha opinião aqui, acho que já tem vendido, e nesses níveis acho que é bom para o papel, bom para a liquidez, e é R$ 1 bilhão. Pode virar dividendo. Seria um dividend yield muito alto. A Cyrela tem uma cash aí dentro que está fazendo um baita de um trabalho, e aí vou abrir um parênteses. A Direcional tem a Direta, né, Igor? Que é uma parceria com a XP. Ninguém fala, mas esse ano vai dar o que falar. Não queima caixa, é uma empresa que está redondinha, custo baixo e a receita está melhorando. Isso pode valer alguma coisa, ninguém dá nada da Direcional. Então, guardem esse nome, é Direto, é uma fintech, é uma parceria entre XP e Direcional, que vai ter muito sucesso e vai valer um dinheiro não desprezível, na minha opinião, no médio prazo. Do mesmo jeito, a Cashme dentro da Cyrela vai valer um dinheiro, elas estão entregando o resultado, está crescendo, está começando a gerar resultado relevante. Então a gente gosta aqui de um contra o outro. E aí, olhando as outras, você tem algumas empresas que estão negociando perto de meia vez, 0,6, né, que, enfim, a gente tem uma posição pequena numa delas, que é Mitre, e que estava R$ 3 antes de ontem, entre aspas, e está R$ 6 agora, e estava 0,3 book, e foi para 0,6 book.
E para ir para 1 book ou 0,8 book é mais 50 de alta. Você tem uma Moura do B, você vai ter que estar lá perto no Nordeste e para acompanhar, mas eles têm entregue bastante bem e é barata no múltiplo. Então você tem algumas coisas ali, né, que você tem que olhar, você não pode fechar o olho, a liquidez não é restrita, nunca vai ser uma posição core, não vai ser uma posição grande, mas eu diria que não dá para descartar nesse momento a gente ficar atento, porque as grandes estão negociando acima de book value, 1.1, 1.2, e essas estão negociando entre, sei lá, 0.3, 0.4, algumas que a gente não gosta, até 0.6, algumas que a gente tem olhado. Acho que na média renda é ficar muito atento. O que tá me surpreendendo mais, as empresas estão vendendo bem. Eu tenho acompanhado mês a mês de várias delas, e o que está me surpreendendo é que as empresas estão me falando, estamos vendendo muito bem na cidade de São Paulo, que é um outro benefício que eu não via lá atrás. Quando as empresas quebraram, elas queriam abraçar o Brasil. A Cirela foi para outros estados do Brasil e teve problema, a Iden foi para outros estados e teve problema, a PDG quis abraçar o Brasil e teve problema, então acabou. Todas as empresas dos estados, elas estão dentro dos seus estados de conhecimento. Então, a Moura conhece muito bem o Nordeste, faz sozinha lá ou faz com excelência lá. A Melnick está muito bem lá em Porto Alegre, conhece bem o mercado, faz ele lá, faz 30% do mercado. E as outras não estão querendo abraçar o mundo, estão ficando em São Paulo, e isso eu acho que é uma grande diferença do outro ciclo que a gente viu as construtoras com problemas. As vendas estão bem e os lançamentos não estão tão fortes, o que significa que o nível de estoque da cidade está caindo na média, o que é muito bom para preço, se isso continuar nessa tendência. Ficar de olho nisso, porque pouca gente está falando, mas as vendas das empresas no segundo trimestre não está decepcionando. Não, ótimo, Kelete, obrigado. Senhores, estamos chegando aqui no final do nosso programa, né? Acho que daria para passar aí o dia todo falando, mas queria mais uma vez agradecer vocês aí pela participação e pela aula aí para falar sobre o setor tanto de baixa renda quanto média alta. Então, Kelete, mais uma vez, obrigado aí pela participação, e Lobão também, mais uma vez, obrigado, viu? Um forte abraço e até o próximo Super Clássico, pessoal.